eu sei quem é a geração Z, Millennial, mas aí eu fico me perguntando qual é a minha geração, porque a maior parte de conteúdo que a gente vê hoje em dia é principalmente da geração Z, né? Principalmente como atrair esse cliente e tudo mais, né? Vamos chegar lá. Olá, seja bem-vindo ao 5º episódio do Ipcom Podcast. É um prazer ter vocês aqui conosco. E hoje, a gente começando o 5º episódio, né, Júnior? Com um tema mais do que especial aí, voltado para marketing, voltado para e-commerce, com uma convidada aí que já esteve trabalhando conosco em parceria. Qual que é a tua expectativa para o programa hoje, Júnior? Eu gosto bastante do tema, né? Eu gosto bastante... É bastante do nosso dia a dia, né? E tô bem ansioso aí para esse episódio. Esse que é um bate-papo que a gente vai fazer aqui, muito descontraído e com muita informação para vocês colocarem em prática aí no dia a dia de vocês. Então a gente recebe aqui com muita alegria a Patrícia Quintiliano, da Stoa. E aí, Patrícia, como é que você está? Tudo bem? Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Oi, Henrique, tudo bem com você? Henrique, Júnior, obrigada pelo convite. Estou animadíssima. É isso aí, legal. Patrícia, queria que você começasse falando um pouco da tua trajetória, da tua jornada, tua experiência. Conta um pouco pra gente. Bom, eu comecei já faz bastante tempo, né? Estagiando na área de franquia da Hering. Na época que eles começaram com esse projeto de franquias, a rede ainda chamava Hering Family Store, depois passou para Hering Store. E foi, na verdade, o meu primeiro contato com varejo. Ali eu realmente me apaixonei pelo tema e, na época, fui fazer um curso no Provar, que é o programa de varejo da USP, que também, na época, era um curso de 15 dias só e não o tamanho que eles acabaram tomando, né, ao longo do tempo. E lá eu conheci as pessoas que, no final das contas, acabaram me levando para o Grupo Pão de Açúcar, onde eu trabalhei durante 7 anos. E era um sonho, na verdade, trabalhar no pão, né? Exatamente. O Pão de Açúcar, ele... eu tinha um desejo bastante grande, né? Eu tinha uma admiração pela companhia já bastante grande. E foi uma coincidência, na verdade, ter ido para lá. O Pão de Açúcar é um marco, definitivamente, na minha vida. Assim, ele foi muito importante na minha formação, não só profissional, mas pessoal. Né? Então, eu trago de lá elementos desde hoje, como, por exemplo, todo o incentivo que eles faziam ao esporte. Então, foi algo que foi incorporado na minha vida por conta deles. E mais, obviamente, todo o conhecimento em cima de varejo, né, que também a gente acaba trazendo até hoje. E aí, de lá, eu fui para o Walmart, do Walmart eu fui para... Aí, mudei de lado, né, fui para a indústria, fui para a Danone, na área de trade marketing, e de lá para cá muita coisa aconteceu. Aí eu acabei indo fui para ecossistemas de startups, de inovação, enfim, acabei entrando nesse universo, né, das startups. Foi lá que eu conheci o Growth Hacking, que é uma mentalidade um pouco diferente, né, da gente fazer marketing, muito voltado para a experimentação, muito voltado para você utilizar o tempo todo ferramentas digitais que te ajudam na produtividade, em ganho de escala, enfim. E aí acabei voltando para o ecossistema varejista, muito via empresas de tecnologia que fornecem para o nosso mercado. E aí reacendeu a paixão, né? Eu me lembrei o quanto eu gostava do varejo. E quando eu fiz o mestrado, que eu terminei no final do ano passado, eu sabia que eu tinha que levar o tema, né, para pesquisa. A minha orientadora, ela é do Profuturo, né, então ela é da área de Corporate Foresight, de estudos do futuro. E
eu acabei juntando os dois temas, o futuro e o varejo. Então, veio o tema da dissertação e, por fim, veio o livro, que tem exatamente o mesmo nome da dissertação, O Futuro do Varejo Supermercadista, Tendências em Inovações Tecnológicas e Digitais. E pegando esse gancho do livro, eu me dei bem hoje, galera, porque é o seguinte, o meu tá aqui já comprei, tá na Amazon, né? Tá na A gente Amazon. vai deixar o link, né, Si? A gente vai deixar o link Ali embaixo. ali embaixo, ali, ó. Então, já aproveita, deixa o like, clica lá para vocês irem para a Amazon. E eu vou ganhar minha dedicatória aqui, a minha assinatura da Patrícia. Com certeza. Vou deixar aqui do seu lado, depois do programa. Aí Obrigada. E uma coisa muito legal que a gente vai fazer, né, Júnior? É sortear um livro da Patrícia, O Futuro do Varejo Supermercadista. E aí, é o seguinte, galera, para vocês concorrerem a esse livro aqui bacanão, basta vocês clicarem no link que também vai estar aqui no feed, se inscreverem para concorrer ao sorteio. E é importante, vai ter algumas regrinhas. A gente vai colocar todas essas regrinhas lá na landing page. Tá? Mas basicamente é fazer um comentário aqui nesse episódio, episódio número 5 do podcast. E também preencher a landing page para concorrerem aí ao livro da Patrícia. Legal? Então fiquem aí no radar, acompanhem a gente até o final do programa, porque hoje vai estar demais, muito, muito legal. Né? E aí, falando do livro, Patrícia, o que te inspirou a escrever o livro? Basicamente, foi essa junção, né, da pesquisa com o meu universo de mercado. Então, eu comecei o mestrado em 2020, no início da pandemia. Fiz o mestrado na FEA, tive a sorte de ter uma orientadora incrível, mas até acertar o tema leva um tempo, né? Quem faz mestrado, doutorado, enfim, sabe que não é muito fácil acertar o tema. Como ela e eu já tinha feito outros cursos com essa mesma professora, voltados para Corporate Foresight. A ideia realmente foi unir, né, esses dois universos. E falar de futuro num segmento que é tão pragmático, né, que é tão voltado para o agora, para o hoje, para a quantidade de clientes que não entrou na loja nesse final de semana, para a oferta, para a concorrência, é bastante interessante, né? É bastante desafiador e é bastante interessante. E acho que o grande objetivo foi trazer um pouco de luz realmente sobre o tema, né? Trazer um pouco incentivar o varejista a olhar para o amanhã, mas também com outros olhos, trazendo para a mesa outros elementos que às vezes a gente deixa de lado. No livro eu usei duas dimensões, né? Tem duas dimensões que são bastante importantes para a gente olhar para o futuro. Uma são as tecnologias que a gente vai ter disponível aí nos próximos anos, e o outro é o comportamento do consumidor, principalmente quando a gente fala, né, das gerações Y e Z. Né, a gente até quando a gente está no varejo, a gente até olha para o futuro, mas muito voltado para, às vezes, para a expansão, né, para a meta, no máximo, a meta do ano que vem, a meta de venda, a meta de investimento, né, da linha de investimento com fornecedor, enfim. Esses são os elementos que o varejista está acostumado a olhar quando ele fala de futuro. Tem outros que também são importantes e precisam estar na mesa de discussão. Legal, legal. Pensando assim, eu li o livro, né? E eu tô lembrando do capítulo que é relacionado ao menu de tecnologias, né? Como que você imagina para o varejo supermercadista, com essa quantidade imensa de soluções que estão surgindo, eles são bombardeados por várias empresas, vários ecossistemas voltados aí para o varejo. Como tomar decisões que de fato vão fazer sentido para ele, assim, não errar ali na hora de escolher um produto ou um serviço? Então, Henrique,
antes, a gente precisa dar um passo atrás, né, para conseguir responder isso de uma forma mais assertiva. É importante a gente primeiro entender como é que a inovação chega no varejo. Tem muita discussão sobre ambidestria, sobre, né, desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento, investimento, enfim. Quando a gente entende como é que a inovação é criada, fica mais fácil da gente tomar a decisão. Então, o que acontece? As inovações, elas são desenvolvidas em outros mercados, em mercados que têm como cultura investir em pesquisa e desenvolvimento. Telecomunicações, biotecnologia, financeiro, enfim, nesses outros mercados. Assim que essa inovação é desenvolvida, ela vai para o mercado consumidor, né? Então, e aí tem todo um caminho de absorção dessa inovação. Então, quando a gente olha para um negócio chamado curva de difusão da inovação, a gente percebe o seguinte: dentro de um determinado mercado, começa ali com os entusiastas, que são 2,5% desse mercado. Quando eles aprovam, vai para uma segunda camada, que são os visionários, que são mais ou menos 13,5% de um determinado mercado. E aí, nesse ponto, ou uma inovação afunda ou ela se populariza. Então, tem uma primeira camada de popularização que fica ali em torno de 34% de um mercado que chama pragmáticos. Depois, tem mais 34% que é a camada seguinte, que são chamados conservadores. E, por fim, tem os 16%, que são os chamados... enfim, tem uma série de nomes, mas retardatários. Então, eu costumo dizer o seguinte: é a camada do mercado que hoje ainda usaria o telefone de disco se ele existisse. Qual que é o ponto? O varejo, ele espera essa inovação já está muito difundida no mercado para começar a flertar com ela. Vamos dar um exemplo? Sei lá, tela touchscreen. Há quanto tempo a gente tem tela touchscreen? E agora, via checkouts autônomos, é que isso está chegando com, né? Está começando a chegar no varejo. Então, o grande ponto é o varejo olhar para o seu mercado, olhar para o mercado consumidor e entender o que é que ele está usando, o que é que ele já está usando. E aí, sim, com base nisso, conseguir olhar para as tecnologias que são apresentadas para ele e falar, cara, isso vale a pena, porque o mercado já está usando, e já está usando isso há X tempo. Então, a probabilidade disso ter um sucesso, porque já está no dia a dia do consumidor, acaba sendo muito maior. Então, isso quando a gente fala, né, ali da relação com o consumidor. O outro ponto da tecnologia, obviamente, é toda a parte de back-office. E aí, acho que a grande sacada é entender qual tecnologia te traz mais produtividade. Né? Então, só adiantando, assim, eu sempre digo que o ponto da inovação, da tecnologia e da digitalização não é o quão fácil, né? Qual é o teu nível de facilidade de usá-la. É o quanto você acredita que isso vai te trazer produtividade, escala e competitividade. Então, quando você estiver olhando para uma solução, né, acho que os critérios, principalmente quando a gente fala de back-office, os critérios eles são esses. Eu olho e falo, isso aqui vai me trazer produtividade? Isso aqui vai me ajudar a ganhar escala? Isso aqui vai me trazer competitividade? Então, sim, vale a pena olhar com carinho para aquela inovação. Vale a pena olhar com carinho para aquele novo sistema que estão te apresentando. E o outro ponto também principal é esteja aberto, né? Olha! Experimenta! Conhece! Né? Vai conhecer, não custa nada, conheça. Eu vou perder meu tempo. Né? Lembra que, de novo, não tem outra forma, né? Ou pelo menos as outras são muito mais complicadas, de ganhar competitividade e, portanto, de investir na perenidade, numa perenidade saudável de uma empresa, se não for via inovação. Esse é o grande papel da inovação. Legal. Você é retardatário, visionário, early adopter?
Eu acho, depende pra quê, mas às vezes eu sou retardatário sim, viu? Que é Pra algumas normal. tecnologias. E é engraçado, né? Porque eu trabalho com tecnologia, eu deveria ser sempre um early adopter, né? Mas depende pra quê. Acho bem legal isso que você falou e eu tenho uma dúvida em relação a isso. Você acha que está mudando nos últimos anos ou recentemente essa visão do varejista? Está melhorando isso ou, pelo que você vê, não? Assim, continua ainda, num geral, o varejo ficando para trás? Ou agora, assim, você acha que tem existe um movimento do pessoal olhar mais para a tecnologia? Olha, Júnior, o varejo como absorvedor de inovação, né, e ele absorve inovação quando o seu mercado já está usando aquilo, ou seja, ele acaba sendo muito empurrado pelo mercado, ele acaba não tendo muito outra alternativa, além de, sim, se abrir mais e avaliar o que tem de tecnologia. Então, eu te diria que, sim, o varejo está um pouco mais aberto, né, do que tradicionalmente já foi. Mas tem também um outro movimento dentro do nosso mercado, que é a chegada das segundas, terceiras gerações na camada de diretoria, na camada de conselho dessas empresas, que também ajuda nesse movimento. E é como o mercado consumidor empurrando, né? Então, da mesma forma que você tem o mercado consumidor empurrando o varejo do lado de cá, e você tem as segundas, terceiras gerações, né, da gestão também empurrando dentro de casa esse olhar para a inovação. Pode ser melhor? Pode. Né? E, mais uma vez, porque a inovação, a tecnologia, a digitalização tem como papel trazer produtividade, escala e competitividade. Então, foi até engraçado. Esses dias eu participei de um evento e estava contando, né, essa história toda, e um deles me perguntou, mas, Paty, como é que... Né, o que tem que fazer, então, para aproveitar antes a inovação? E qual é o papel da inovação? Então, enquanto o varejista não tiver a consciência desse papel, ou seja, para que serve a inovação, a gente ainda vai ser um segmento que vai absorver a inovação, mas talvez de uma forma mais lenta, né? Não que não absorva, mas absorve de uma forma mais lenta. Então, acho que a grande mudança precisa ser realmente em realmente entender o papel da inovação. Falar, cara, isso aqui é melhor para mim porque eu vou ganhar mais competitividade, a minha empresa vai ser perene. A gente vê aí ao longo dos anos, eu já estou nesse mercado há muitos anos, assim, já faz pelo menos uns 25 anos que eu estou no varejo supermercadista, né, desde que eu entrei. E a gente vê uma série de empresas que você não consegue acreditar como é que ainda não estão no mercado. Por que elas não estão mais no mercado? Né? O que aconteceu? O que faltou ali para que houvesse um cuidado com a sua perenidade? E, na grande maioria das vezes, é claro que isso pode parecer muito simplista, mas tem muito a ver com mindset. Tem muito a ver com... Né? Sempre foi assim, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Né? Isso que você está me trazendo é muito complicado, é muito caro, eu vou ter que investir em treinamento, eu não tenho gente para usar essa tecnologia. Então, a gente precisa aculturar um pouco mais esse tipo de mindset. Sim, você é geração Y, geração Z, você sabe? Eu sou a Z. Z? E você, Júnior? Você é alfa, cara. Quem dera. Você é millennials, eu acho. Não. Quantos anos você tem? Pode perguntar? Né? X.
36. Perguntar X. pode. X, não é? Se X? Ele vai responder. A Não, é porque verdade, né? Você sabe que eu sei quem é a geração Z, Millennial, mas aí eu fico me perguntando qual é a minha geração, porque a maior parte de conteúdo que a gente vê hoje em dia é principalmente da geração Z, né? Principalmente como atrair esse cliente e tudo mais, né? Vamos Mas chegar é lá. X. Você é qual? Baby Boomer? Sou bem bom, né? Não, ele é Y. Eu falei X, não, você é Y. Ela é Z. Ela é Z. Ó, o Henrique escondeu a dele. Sou Y. Você sabe que você traz uma citação do Cazé no teu livro, né? Onde ele pega e fala sobre a geração Z, né? Pô, a galera faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Eu mesmo já ouvi em outros canais de comunicação ele falando isso. Se eles fazem bem feito ou não é outra história, né? Você faz muita coisa ao mesmo tempo, Sim? Sim. E- Não. Mas várias águas, assim. Mas eu tenho aquele esquema, a metodologia Pomodoro. Assim. Boa. Aonde que, pensando assim nesse público, né, que daqui 10 anos vai ser o quê? 1,8, 2 bilhões de pessoas ali no mercado de Exato. consumo. Como é que o supermercado, o varejo supermercadista cria estratégias para atrair essa galera? Bom, primeiro vale um mergulho, né, nessa geração, entender um pouquinho das características dessa geração. E eles são incríveis, assim, eles vêm com elementos muito diferentes dos nossos, né? Eu sou X. Vocês não quiseram assumir, eu estou aqui assumindo. Eu sou X e quando eu olho para eles, eu vejo várias diferenças que são muito positivas, tá? Então, também foi muito bacana. Na semana passada, eu mediei um painel, né, teve o evento do Mulheres do Varejo, e eu mediei um painel com 2 representantes da geração Z. Então, a Sabrina, que tem 21 anos, e o Ben, que tem 23 anos. O Ben, ele é um homem trans. Ambos são iluminadíssimos, né, com uma mente afiada, uma mente que você percebe que, apesar deles serem muito novos, eles passaram por reflexões que fazem com que a alma deles seja muito mais velha, né? Muito mais velha do que a nossa, inclusive. Então, tem coisas muito bacanas. Quando a gente fala principalmente de geração Z, uma das coisas que a gente precisa entender é que eles virão com arranjos familiares diversos, né? Então, eu tentei trazer, me aprofundar na pesquisa e trazer no livro aquilo que eu acho que vai impactar no varejo. E uma das coisas que impacta é exatamente como é que as famílias são formadas, né? Então, eu venho de uma geração onde você se casa e tem 2 filhos, né? E de preferência um casal. E de preferência primeiro o menino, depois a menina. Então, assim, tem um modelinho, né? Que era muito óbvio. Essa moçada não tem um modelo óbvio como a gente está acostumado. São arranjos familiares absolutamente diversos. Então, a gente cada vez mais vai ver pessoas solteiras com pets, e os pets realmente vão ser tratados como filhos. A gente vai ver cada vez mais casais sem filhos. A gente vai ver 3 pessoas morando juntas. A gente vai ver casais homossexuais com filhos adotados. Então, são arranjos familiares diversos. E a diversidade, ela é absolutamente fundamental no mindset dessa geração. Como é que isso vai se refletir, né, no varejo? Em primeiro lugar, obviamente, no tamanho das porções, naquilo que é oferecido dentro do sortimento, né? Eles têm uma consciência de consumo muito mais alta. Então, as categorias que a gente conhece como naturais, saudáveis, enfim, assim, não tem a menor sombra de dúvida que elas vão continuar crescendo. Vegetarianismo passa a ser uma prática cada vez mais comum dessa geração.
Eles são, de forma geral, quando a gente fala também de consciência de consumo, e aí a gente entende vegetarianismo, a gente entende uma série de tendências, eles são muito avessos a excessos, a qualquer tipo de excesso. Então, se tem uma embalagem que não precisava ter, isso para eles é um excesso. Se tem uma embalagem plástica que não precisava ter ali, que poderia ser de uma forma... Isso é excesso. O vegetarianismo tem muito a ver, obviamente, com a preocupação, né, com o planeta, com... cuidado, né, com os animais, mas também tem a ver com excesso, né, com ser contra excessos. E a diversidade, ela também vai começar a se espelhar no time que trabalha dentro do varejo, né? Não vai fazer sentido a gente não ter um time tão diverso e que espelhe essa geração, que espelhe o comportamento e quem eles são. Então, assim, esses são alguns elementos que vão acabar batendo ali, né, batendo na porta dos varejistas. Então, eu diria embalagens, sortimento, excessos de forma geral. Uma outra coisa também, quando a gente fala de excessos, cada vez mais a gente vai ver economia circular. Uhum. Então, como é que a gente vai colocar isso dentro do sortimento do supermercado? Como é que a gente coloca economia circular dentro do sortimento do supermercado? É uma coisa que eles vão ter que pensar. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que as pessoas vão conseguir, eventualmente, fazer trocas e não necessariamente comprar o que está lá? Então, acho que vão ser questões que os varejistas vão enfrentar nos próximos anos. Você acha que a conscientização sobre o ESG também caminha junto? Certamente. O ESG ele faz parte da consciência dessa geração e eles trazem junto, na verdade, o espelho, né, do comportamento deles, das características dele nas empresas é o ESG. Né, o contrário, essa é a reação, né, que as empresas precisam ter em relação a essa geração nova que está chegando. Então, cada vez mais isso vai ser necessário. Não dá para tratar ESG como 3 siglas, como moda, como... inclusive, eu acho que, com o tempo, a sigla especificamente, ela não vai existir, porque vai estar tão entranhado... Né, vai precisar estar tão entranhado na gestão de qualquer empresa, principalmente do varejo, porque lida diretamente com esse consumidor, do que, né, hoje é importante para a gente poder highlightar esses aspectos. Mas, com o tempo, vai estar tão entranhado que não vai nem fazer sentido a gente chamar de ESG. É interessante essa visão, porque, assim... Muita gente fala assim, como conseguir esses novos consumidores e tal. E é importante isso, é óbvio. Mas também como conseguir uma equipe, né, e manter essa equipe num varejo que tem um turnover tão alto, né, uma equipe mais empenhada, que goste de trabalhar lá. Né, isso daí, o jeito que você vai vender os seus produtos ou que você vai montar a sua loja, tem os dois lados, né? E um é complementar ao outro, né? Pois é. Quando eu estava entrevistando o Benjamin, eu acho que ele trouxe essa resposta. Né? Ele trabalha numa empresa chamada Padaria Real, que fica em Sorocaba. A famosa, a da coxinha, não é? Exato, exato. Segundo o Ben, eles têm a melhor coxinha do mundo. Não é? A gente acha que é aqui só do São Paulo, não, do país, não, é do mundo. Porque... Peraí. Ben, você tem que experimentar a do Veloso. Já experimentou a do Veloso? Muito bom. É muito boa. E a do Frangô? É Frangô? Não. Frangô. Também é muito boa. Enfim, é uma empresa de mais de 1.000 funcionários, eles têm várias lojas, e eles têm essa política de diversidade. Então, dentro do quadro de funcionários deles, eles também contratam pessoas especiais. Né? E isso foi um paradigma que eles mostram,
né, pro mercado que é super transponível. Né? Eles falam, cara, a gente não tem problema de produtividade, pelo contrário, é todo mundo super engajado. E o Ben, ele me disse uma frase ali no dia que a gente estava conversando que eu acho que resume tudo. Ele fala, olha, quando eu fui para lá, né, quando eu fiz a entrevista, primeiro que minha entrevista demorou horas, a gente ficou conversando durante muito tempo sobre tudo. E no final o que eles me disseram foi, você pode ser quem você é aqui. Então, esse respeito, ele é absolutamente fundamental para você conquistar o coração dessa geração. Isso não significa não ter regras, não ter limites, não ter... pelo contrário, né? Toda empresa precisa ter e vai ter os seus limites. Mas são os limites relacionados ali ao trabalho, ao horário, à execução, não ao ser humano. Né? Então, o principal é a gente respeitar o ser humano pelo que ele é. E em detrimento daquilo que a gente pensa, em detrimento daquilo que a gente sente em relação àquele outro ser humano. O nome disso é respeito. Então, acho que esse é o caminho, essa é a chave para você ter mais contato com essa geração, porque eles pedem muito isso. Né? Eles falam, cara, me ouçam. Eu queria até fazer uma conexão com o que você falou, com uma palestra que aconteceu no RD Summit semana passada, do Guilherme Terrini, da Rita Von... É o Guilherme Terrini, né? Eu não assisti essa palestra. Você assistiu essa palestra do Guilherme? O Natanael falou muito. Eu estava em outra, infelizmente eu não consegui assistir a palestra dele, mas o Natanael, que é da nossa equipe lá de implantação, de treinamento, ele ficou maravilhado com a palestra do Guilherme, porque foi exatamente nesse encontro, né, do que você está falando. E aí, do ponto de vista das empresas que querem inovar, que é o que a gente estava falando lá atrás, se a gente também não montar uma equipe diversa, vai ser praticamente impossível inovar. Né? Porque a gente precisa desse atrito de ideias no bom sentido para fazer com que a coisa flua. Né? E aí mais um ponto aqui que eu acho que vale a pena, porque tem os dois lados. Né? A hora que a gente vai consumir inovação e a hora que a gente vai produzir inovação. Então, é um caso esse que você está trazendo da Real, que eu acho extraordinário. Eu sinceramente, não imaginaria, né, ver isso acontecendo dentro de uma padaria. Né? É muito mais comum a gente olhar para as grandes empresas de tecnologia e perceber ali essa diversidade. Né? E o que está acontecendo é que, assim, o que eu acho, existem no mercado empresas mais conservadoras, né, Patrícia, com relação... E ok, tudo bem, mas a gente está falando de um público que vem ganhando cada vez mais força, né? Vem surgindo para o mercado de consumo e que está antenado com essas coisas. Né? Está antenado, tem uma consciência de consumo, enfim. Completamente antenados. A gente precisa lembrar que eles já nasceram com internet, com celular, com YouTube, com Spotify, com Netflix. Eles já nasceram com isso. A infância deles, a adolescência deles, né, essas coisas já eram, sempre fizeram parte do dia a dia deles. Então, não tem como a gente achar que o mindset deles, que a forma de pensar, vai ser muito diferente disso. Né? Então, tem que realmente... Eles falavam isso para mim, falavam, gente, às vezes não me ouvem porque eu sou jovem, mas eu sou inovação, eu nasci com isso. Né? Então, eu quero só ser ouvido. E aí, como é que ficam, então, as outras gerações? Né? Aqui não é uma ode às novas gerações, não é então, vamos anular todas as outras que estão no mercado. Não, pelo contrário. De novo, acho que vale aqui a ideia do respeito, né? De você trazer todas as gerações para a mesa. Porque também não adianta a gente achar que pessoas que têm larga experiência no mercado não vão trazer serenidade, não vão trazer bom senso, não vão trazer
confiança, liderança, né? Então, o papel das gerações que já estão no mercado há mais tempo é muito esse de vamos colocar o pé no chão, organizar aqui a casa e fazer as coisas andarem. Acho que esse é o grande papel, né? Porque é isso que a experiência também precisa trazer. Ela não traz só as questões técnicas, ela traz as questões comportamentais. Então, enquanto você pega uma geração nova, que é cheia de ideias, cheia de entusiasmo, você tem que ter uma pessoa, você tem que ter um grey hair que vai falar, né, que vai acomodar, que vai acolher, e vai falar, não, tudo bem. Vem cá, senta aqui e acho que dá para a gente fazer. O que você acha de a gente fazer desse jeito aqui? Né? Que é o jeito que ele sabe que vai dar certo por conta da experiência. Então, caminho do meio. Já dizia Belchior, né? O novo sempre vem. O novo sempre vem. Um questionamento em cima disso tudo que a gente falou, de novas tecnologias ou as novas pessoas, a geração Z e tudo mais. Você acha que para os pequenos varejistas, pelo que você vê, é mais difícil, ou assim, é mais fácil, mais difícil, ou somente diferente adotar novas tecnologias ou novos modelos? Porque, às vezes, você pega uma rede, por exemplo, vamos falar de uma que você citou, que é o Pão de Açúcar. Às vezes, para eles adotarem uma nova tecnologia, eles podem fazer uma loja modelo, se der certo, replica para as outras. Mas o varejista menor, às vezes, não consegue, assim, muito dificilmente vai conseguir fazer isso. Ele pode adotar modelos menores e em menor escala, mas a menor escala, às vezes, para ele não vai ser suficiente. Então, como que você vê isso da adoção de novas tecnologias ou novos modelos para grandes varejistas e para pequenos varejistas? Eu gosto sempre de olhar para outros mercados, né, para responder o que você está me perguntando agora, quando a gente fala de tamanho. Quando a gente olha para o ecossistema das startups, o que a gente tem? Normalmente a gente tem um empreendedor, né, com muita vontade, mas o cara começa pequeno, usa bastante tecnologia, digitalização para conseguir escalar o negócio dele. A gente sabe que uma startup, antes de pré-investimento, a vida é muito árida e, ainda assim, a gente tem uma série de casos de startups que deram certo, né? Que cresceram, enfim. Qual que é a diferença disso, né, desse mundo que começa pequeno, do empreendedor, para um varejista pequeno? Né? Eu ainda costumo bater na tecla do mindset. É a forma de pensar, é a forma de absorver tecnologia, é a forma de encarar os desafios. A gente sabe que varejo não é fácil. Tá? Não estou falando aqui que varejo é fácil. Cara, não é. É pesado, é difícil, tem uma carga operacional grande que acaba tomando muito tempo do empresário. Mas o olhar para a inovação, o olhar para a tecnologia, ele tem que ser sempre no sentido de o que me ajuda a ganhar produtividade, né? O que me ajuda a ganhar escala. Esse é o grande papel da tecnologia. Então, é mais uma questão de estar aberto, né? Tem uma... Esses dias também, eu estava num outro evento e aí falaram de um conceito que eu já tinha visto lá atrás. Eu falei, gente, a gente precisa tentar aplicar isso com mais frequência, né? Que é o 70-20-10. Então, 70% do teu tempo você investe no core, 20% você investe em fazer com que o teu core venda mais, né? Tenha mais resultados, e 10% do teu tempo é olhando para a inovação. É olhando para aquilo que, no futuro, vai te ajudar a continuar nesse ciclo. A gente, aqui no nosso segmento, por uma série de motivos, acaba, ao invés de 70% ou 20%, fazendo 100% de core. E aí as coisas vão ficar complicadas mesmo.
Porque você garante o dia. Ou não se decide, né? Fica ali, vai, volta, tenta inovar, desiste. Volta pro core. Exatamente. Então, acaba ficando muito mais, né, naquilo que resolve o dia, naquilo que resolve, no máximo, o dia seguinte, a semana seguinte. E aí você, de novo, não alimenta a questão da perenidade da tua empresa. Então, eu ainda costumo bater muito na tecla de mindset. E tem ferramentas hoje em dia que são gratuitas e que podem te ajudar, pelo menos, que te ajudam a pensar, né? Então, o ChatGPT é um. Esse dia eu assinei assinei um programa, enfim, que eles ensinam, né, a tirar mais do ChatGPT. E eles estavam contando, e tem uma pessoa, o único brasileiro que trabalha no time de pesquisa do ChatGPT, é o cara que também está por trás desse programa. E aí e o fundador desse programa estavam, né, contando que, mesmo a OpenAI fala, gente, as pessoas não estão usando esse recurso como a gente imaginava, estão subutilizando o recurso. Tem ainda muito preconceito em cima de uma ferramenta como essa. As pessoas acham que o ChatGPT vai fazer tudo para você. Não vai. Ele não vai. Você vai conduzir, você vai fazer as perguntas corretas, você vai fazer as solicitações corretas, e o ChatGPT vai te trazendo, né, as respostas. Então, inclusive, às vezes, para ideias, né, para pensamentos que ainda estão meio disformes, você pode usar o ChatGPT para dar mais forma para eles, para falar, cara, tá bom, eu estou aqui muito no meu dia a dia, como é que eu faço para inovar dentro desse meu contexto? Pode ser que venham sugestões dessa ferramenta que a pessoa não tinha pensado antes. Gente, é gratuito. Esses dias eu li uma frase em algum lugar que fala que seu emprego não vai ser roubado pelo ChatGPT, mas provavelmente pode ser roubado por uma pessoa que saiba utilizar bem o ChatGPT. Você sabe que lá no RD Summit, se eu não me engano, foi o... Quem foi que perguntou? Foi o... Enfim, um dos palestrantes perguntou, tinha, sei lá, umas 3, 4 mil pessoas na sala, né? Quem estava usando o ChatGPT, né? Pouquíssimas pessoas levantaram a mão, né? Pouquíssimas pessoas. Então, realmente faz total sentido isso que você está trazendo para a gente. E até voltando, né, numa pergunta que você me fez antes de quais são as tecnologias? Como é que a gente vai usar isso? Como é que isso vai acabar entrando, né, no varejo? Pela pesquisa, né, a pesquisa teve quase 400 especialistas de mercado que responderam, né? Eu tive 385 profissionais do nosso mercado que responderam a minha pesquisa, que deu origem à dissertação, que, como consequência, teve o livro. Tinha lá um conjunto de tecnologias que eu apresentava para eles, que veio de um relatório da Euromonitor, e que eram as tecnologias, né, do futuro para o varejo, e eu perguntava para eles do que eles achavam e pedia para elencar em ordem de importância cada uma delas. Então, a grande maioria das respostas girou em torno de, em primeiro lugar, rede 5G. Então, eles falavam o seguinte, Paty, rede 5G é a base, né, não, ou 5G ou 6G, enfim, mas uma internet parruda, alta velocidade, ela é a base para todas as outras tecnologias que vão vir a seguir. Então, depois disso, o que a gente tem? Qual é a tecnologia mais importante? Inteligência artificial. Inteligência artificial. É via inteligência artificial que a gente vai conseguir analisar melhor a gigantesca base de dados que os varejistas têm a respeito dos seus consumidores. É claro que, primeiro, eles vão ter que fazer todos os esforços para cadastrar os seus consumidores nos seus programas de fidelidade, né, analisar ali compra, enfim.
na época, né, no Pão de Açúcar, ele fazia isso com o programa Mais, com o Pão de Açúcar Mais, mas no começo também foi difícil, porque a gente tinha uma base gigantesca de dados e a gente não sabia o que tirar de lá, a gente não sabia exatamente como analisar aquilo e tirar o que era mais importante. Hoje em dia, com todos os programas de fidelidade que tem no mercado, né, os CRMs, enfim, e mais inteligência artificial, fica fácil para um varejista de qualquer tamanho analisar essas bases. Então, usar isso e trazer mais personalização, né? Fica mais fácil trazer mais personalização para essa comunicação. A gente está muito acostumado a colocar o anúncio na TV, né, de uma determinada oferta e encher a loja de gente comprando aquela oferta. Com esses recursos, a gente não precisa mais disso. Ai, Paty, mas isso eu não sei fazer, isso é muito complicado, isso, né? Mas lembra, é muito mais fácil você colocar na TV e chamar um monte de gente para a loja. Mas lembra que esse tipo de ação faz assim com a tua margem. Joga a tua margem lá embaixo. Né? E se você consegue fazer isso de uma forma mais personalizada, tua margem não vai lá para baixo. Né? Você vai oferecer para aquele consumidor o que ele está disposto a comprar, preservando as suas margens. Então, de novo, as tecnologias vão ajudar a gente a ter mais rentabilidade. Depois de inteligência artificial, vem... E aí a sequência ela faz todo sentido. Né? Se a gente estiver bem avançado com relação à inteligência artificial, a gente vai ter também um desenvolvimento de internet das coisas. Né? E aí, enfim, tem lá uma série de possibilidades, obviamente, não só do ponto de vista do consumidor, mas também do ponto de vista da operação de uma rede supermercadista. Pode começar com coisas pequenas? Pode, mas eu ainda acho que, com o tempo, toda a parte de logística, né, desde a organização dos estoques até, enfim, reposição, a gente vai, com o tempo, conseguir, sim, contar bastante com a internet das coisas. Depois vem recursos por voz. Eu acho que até recursos por voz vem antes de internet das coisas. Recursos por voz também é algo que a gente vai poder, assim, vai ver crescer bastante aí ao longo do tempo. Então, hoje, né, a gente pensa muito na Alexa, mas imaginem as possibilidades para quem, eventualmente, tem algum tipo de limitação física, né? Ou para quem já está numa idade mais avançada, não consegue ler. É muito mais fácil você falar, você dar um comando de voz e aquilo e ter, né, aquilo que você precisa de volta. Então, recursos por voz também é algo que a gente vai ver cada vez mais daqui para frente. Aí, depois, quando eu fiz a pesquisa, foi muito no hype do metaverso. Então, realidade aumentada, eu acredito muito mais do que realidade virtual. Então, mas, na verdade, os especialistas também falavam isso. Né? A realidade virtual apareceu lá no ranking, mas muita coisa ainda precisa. Quando a gente, né, olha aquilo que eu comentei antes com vocês, a inovação, até ela chegar no mercado consumidor. Quando o mercado consumidor estiver usando mais realidade virtual, talvez a gente, né, no varejo, possa voltar a utilizar. Realidade aumentada já é um pouco diferente, porque a gente vê muito no universo dos games, realidade virtual também, mas no universo dos games a gente já tem um pouco mais disso saindo, né, pro mercado. Então, quem é que lembra do Pokémon? Você caçava Pokémon? Cacei. Pois é. Nossa, 2016, né? Eu acho que foi até antes, né? 15, mas, né? enfim, pois é. Cara, Pokémon foi uma febre. Foi. E por que é fácil? Porque ainda mais hoje em dia que o celular de todo mundo já é mais, né, mais avançado, mais tecnológico, trabalhar com realidade aumentada vai ser muito mais tranquilo. Então, muito mais realidade aumentada do que realidade virtual. Então, essas tecnologias... E aí, de novo, né, provavelmente com a ajuda da indústria, a gente vai conseguir ter... Muita gente hoje já tem os seus próprios aplicativos, tem e-commerce, tem o próprio aplicativo, então, de repente, dentro desse aplicativo vai surgir alguma coisa relacionada à realidade aumentada.
né, uma pessoa vai poder fazer a compra ali de uma determinada categoria, vendo produtos que, de repente, na gôndola, por uma questão de limitação física, não vão ter. Então, e, aliás, esse também é um outro ganho, né, quando a gente fala, e aí só pulando de um assunto para o outro, quando a gente fala de e-commerce, né, a gente ainda tem um campo gigantesco para andar, né? Hoje, o sortimento da loja ainda é o mesmo do que do e-commerce. E a gente pode trabalhar com sortimento no e-commerce que é muito mais largo, né? Faz muito mais sentido a gente ter um sortimento maior no e-commerce do que, né, a gôndola do online, ela não é elástica como é né, a gôndola da loja, ela é fixa. Então, a gente ainda tem muito caminho pela frente quando a gente fala do ponto de vista das tecnologias. Mas essas são as principais, de acordo com os especialistas. É interessante isso, porque na NRF de 2022, a gente não foi. Só que a gente conversando com o pessoal e vendo também o conteúdo, tinha muita coisa de realidade virtual. E quando a gente foi na NRF de 2023, que a gente foi lá, não tinha praticamente nada, né? E agora a expectativa, a gente vai para a NRF de 2024, é que tenha muita coisa de inteligência artificial, né? Pelo menos a nossa expectativa é essa. E a questão do Pokémon é engraçado porque, não sei se você vai lembrar, mas quando a gente chegou no hotel para fazer o check-in para a NRF, o recepcionista estava jogando o Pokémon. E é algo que explodiu e ainda hoje tem um nicho, né? Geralmente as tecnologias são o contrário, né? Tem um pequeno pessoal que usa, igual você falou, e aí vai aumentando, aí ou morre ou expande. E no caso da realidade virtual dessa maneira, pelo menos, com Pokémon, mas com algumas outras, virou um nicho. Ainda tem gente que utiliza até para outras coisas, mas você não ouve falar muito, assim, né? Então, Não. é interessante isso. Exato, foi o caso. A história do metaverso, ela foi exatamente essa, né? Porque é isso, chega num ponto que a inovação ou ela afunda ou ela populariza. O metaverso afundou, né? E o interessante é que, assim, mas ainda existe. Então, pode ser que achem ou ele evolua, Exato. ou achem alguma utilidade para ele maior do que tem hoje e depois ele expanda. E aí, quem está investindo nisso pode ou morrer ou estar à frente de todo mundo. Então, é muito interessante isso. Que foi o que aconteceu com o QR Code, né? De repente, Exato. redescobriram o QR Code. Exato. E aí ele se popularizou. E aí voltou a explodir. E tem uma série de benefícios em usar QR Code hoje em dia. Foi exatamente isso que aconteceu. Interessante. No café da manhã a gente estava conversando, né, sobre o bate-papo que a gente ia ter contigo, e o Júnior trouxe uma questão interessante relacionada à operação de loja virtual e de marketplace, né, Júnior? A gente estava conversando e aí eu estava... a gente estava pensando sobre qual a vantagem de você estar no marketplace e desvantagem também, e na loja virtual própria. Porque a gente tem muitos clientes que estão em marketplace, outros que estão em loja virtual própria. Aliás, quase todo mundo hoje está em marketplace, né? Pelo menos em algum. Loja virtual própria menos. E aí eu estava discutindo, mas no marketplace você vai estar com todo mundo, talvez seja difícil de se diferenciar se não for pelo preço. Por outro lado, eles cuidam de muita coisa da sua operação, até a entrega. Loja virtual, você vai poder fazer o jeito que você quiser ali, mas você vai ter muito mais trabalho. Então, eu queria ver a sua visão, né? O que quais as vantagens e desvantagens de cada um, para qual que é cada um? Acho que tem, né, duas dimensões importantes, o tamanho e o objetivo, né, de um varejista para ele estar aqui ou estar ali. Teve uma época que eu não lembro, enfim, eu dava aula e eu estava explicando exatamente para os alunos esse caminho, né, de em que momento você vai para marketplace, em que momento você tem sua loja própria, mas era um ecossistema de empreendedores, né? Então, para eles, e muito voltados para não alimentos. Então, para eles fazia todo sentido que eles começavam a vender primeiro
os familiares e amigos, né? Faziam ali as vendas pelo WhatsApp, depois eles iam para uma rede social, principalmente o Instagram. Do Instagram, né, continuavam a crescer, e aí fazia sentido que eles fossem para um marketplace, porque ajudava a alavancar as vendas e ainda não tinham estrutura para cuidar de tudo, então o marketplace cuidava ali de uma série de questões fundamentais, né, principalmente relacionadas à logística. E aí eles cresciam tanto que chegava um ponto que eles falavam, puxa, mas agora eu estou muito comoditizado, né, principalmente do ponto de vista de atendimento, eu preciso ter um atendimento melhor, eu preciso dar mais formato para a minha marca. E aí vinha o e-commerce próprio, e aí aquilo crescia tanto também, né? Tinha lá mais uma necessidade de ter mais contato com os próprios consumidores, e aquela pessoa, no final das contas, acabava abrindo uma loja física, né? Então, esse era meio que o caminho que eu enxergava para o empreendedor digital, né? Quando a gente fala de um cara que já tem estrutura, já tem loja física, começou, né, já tem o seu rol de consumidores, né, já tem uma marca ali para defender, eu acho que faz todo sentido que, sim, ele tenha, primeiro, um e-commerce, porque é a marca dele, né? Então, é só mais um canal. Da mesma forma que ele tem o canal físico, ele vai ter o canal online, com mais controle em cima da sua marca. E o marketplace, para varejo, eu acho que ele tem que ir, mas ele tem que pensar, tem que ter muito cuidado, né? Entender qual é o propósito do marketplace para um varejo alimentar. Serviço para o consumidor, que a gente sabe que as margens vão ficar ainda mais apertadas, né? O serviço, a taxa de serviço ali dentro de um marketplace, ele é bem mais alto. Então, precisa entender qual é o propósito, né, em entrar naquele canal. Se for entrar por entrar, se for entrar porque está todo mundo entrando, já começou errado. Agora, se entender que uma parcela X dos seus consumidores, de repente, vai querer, né, um produto mais de urgência, né, vai ter um sortimento muito específico, e eu acho que trabalhar com sortimento diferenciado para cada... ou adequado, não é diferenciado, mas trabalhar com um sortimento adequado para cada canal é muito valioso, é absolutamente importante quando a gente fala de varejo. Então, ter um sortimento específico ali para o marketplace, entender qual é o momento de consumo daquele canal, é o que faz a diferença entre valer a pena de trabalhar ou não, né? Tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. Então... a gente falou de... Desculpa, hein? Você quer mais um café? Eu aceito. Eu vou querer também. Também, Júnior? Então, 2. A gente falou de coisas assim que são incríveis, fantásticas, né? Ainda estão no horizonte de realidade do varejo. A gente não vê eles usando isso no dia a dia. E aí eu queria trazer um exemplo de material que eu consumi seu, que eu acho incrível e que faz muito sentido a gente compartilhar com a nossa comunidade. Que, inclusive, pessoal, está no canal dela no YouTube. Vão lá no canal da Patrícia no YouTube, sigam ela. Que está relacionado ao Canva que você criou, que antes até do cara começar a pensar em inteligência artificial, CRM, segmentação de mercado, cara, vai lá, cria uma estratégia, né, define as metas, faz o feijão com arroz e depois você vai aos poucos, né, usando como você fala, esse menu de tecnologias. Né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que a ideia ali do Canva que você traz numa aula que você ministra é sensacional, assim. Exato. Esse é absolutamente fundamental, né? Você primeiro ter e ali eu não chamo de objetivo. Me perdoa? Né? Claro. Vou deixar também o link, turma, no feed do canal da Patrícia. Obrigada. Ali eu chamo de desafio, né? Qual é o desafio? Qual é a questão que a gente vai resolver naquele processo, naquele Canva? Porque senão,
O Pequeno Príncipe, né? É o Pequeno Príncipe ou é Não, Alice no País das Alice no Maravilhas. País das Maravilhas. Qualquer caminho é caminho, né? Então, a gente precisa entender qual é... E, às vezes, é mais fácil a gente entender primeiro o problema que a gente precisa resolver, para, então, depois disso, determinar qual é o objetivo que a gente tem. É mais fácil a gente olhar para o ruim, para a dor, para o que está incomodando, para que depois a gente possa fazer todas as reflexões e falar, então, portanto, o nosso objetivo é esse. E aí, a partir disso, sim, a gente vai para as métricas, né? O que a gente tem de métrica que a gente gostaria de alcançar? Isso não significa que necessariamente elas vão ser alcançáveis, mas, de novo, isso dá norte. De todas elas, vai ter sempre a métrica norte, né? Qual vai ser a métrica mais importante daquele rol? E que vai ser um direcionador para todo o time. E que a gente vai poder olhar todos os dias e que vai ser realmente a temperatura, né? Vai ser uma medição de temperatura ali daquele momento. Depois disso, a gente olha para o mercado, né? Vamos estabelecer, a gente começa a estabelecer os limites. Do ponto de vista geográfico, o que eu quero atingir? Do ponto de vista de consumidor, né? Quando a gente faz ali traça uma ideia desse consumidor ainda mais genérica. Tá bom, qual é? É homem, é mulher? É mais ou menos que idade, que faixa? Trabalha, não trabalha? Estuda? Enfim, tem ali algumas características que são básicas. Então, a gente vai traçando ali características mais básicas desse mercado. Depois, a gente começa a descer no detalhe, né, do que é o perfil de cliente ideal. Então, bacana, a gente já tem algumas características mais gerais, a gente começa a descer no perfil de cliente ideal. E aí também tem uma série de ferramentas que são gratuitas. Por isso que eu falo, gente, tem tanta coisa na internet maravilhosa. Tem ferramentas que são gratuitas que podem... Obrigada. Que ajudam a gente a traçar esse perfil de consumidor, né? Quem é essa persona? E, principalmente, qual é a dor que a gente vai resolver dela. E esse é um ponto crucial quando a gente está fazendo esse tipo de trabalho. Você não vende nada. Você atende uma dor do mercado. Então, a gente precisa gastar mais tempo entendendo qual é a dor daquela persona que a gente está resolvendo. Eu conheço, até recentemente, né, eu fui procurada por um grupo de empresários, muito baseado na experiência deles. Eles criaram uma fábrica, né, construíram lá uma fábrica de um determinado produto. Ninguém do time é área comercial ou entende do mercado, e agora eles estão sofrendo para vender. Então, né, assim, tem que partir do oposto. Olha lá para o teu consumidor ideal, seja ele consumidor ou seja ele o B2B, né, assim, seja ele o intermediário, quem vai comprar o teu produto, mas qual é a dor daquele cara? Você sabe qual é? Então, não vai construir uma fábrica, né, antes de ter essa certeza. Depois disso, a gente começa a entender... Aí, a gente vai partir para o funil de vendas. Então, você começa a entender, dentro do funil, qual é a estratégia que você vai tomar em cada fase. E eu acho que isso também é uma beleza muito grande quando a gente fala do processo de venda, né? Seja ele digital, seja ele B2B, que é fatiar em várias etapas. Você fatia o processo de venda em várias etapas. Isso te dá uma clareza gigantesca de qual estratégia você precisa ali para primeiro chamar a atenção, né, do teu mercado, depois para como é que faz com que ele tenha a primeira iniciativa de se interessar por você. E por aí vai até o momento em que você consegue fazer uma determinada venda e estimula a indicação, que não para quando você vende, né? A indicação, ela continua dentro desse processo de venda. Depois tem uma outra ferramenta
que é o Bullseye, que são os canais que você vai usar, né, para conseguir vender. Então, tem vários canais disponíveis, tem mídia paga, tem conteúdo, tem time de vendas próprio, time de vendas terceirizado, palestra, assessoria de imprensa. Tem lá um menu de canais que você pode olhar e falar, vamos pensar direito, né? Vamos refletir. Eu acho que pega ali 3 para testar aquilo que faz mais sentido. E aí, sim, depois que você tem tudo isso definido, é que você vai partir para o plano de ação. Né? Você já tem uma série de elementos que estão definidos, fica muito mais fácil você decidir qual é o plano de ação, né? O que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, e ter métricas para isso. Né? Então, ok, eu vou palestrar. Tá bom, então, se você entende que esse é um canal importante, quais são as ações que você vai fazer em torno de se expor mais? Né? O que você precisa fazer para ter mais exposição e aí, portanto, ser mais convidado para palestrar? Então, fica muito mais fácil de você criar um plano de ação depois que você já tem esse caminho todo definido. E esse Canvas, ele é isso. São esses passos para traçar um plano mais adequado. Isso aí, turma. Tem uma aula completa onde ela se aprofunda de uma maneira muito legal lá no canal dela no YouTube. Então, eu super recomendo. O link vai estar aqui no feed. Ainda vou continuar nesse feijão com arroz, assim, que tem uma outra coisa que eu achei sensacional que você fez. Eu não vou me recordar a empresa que você estava na época, mas a ação foi genial. Acho que você estava num e-commerce, né? E as vendas não estavam indo, não estavam tracionando, e você começou a entrar em grupos de Facebook. Fala um pouco pra gente sobre isso, que eu achei genial. Assim. Pois a gente ali fez o clássico, né? Qual era a empresa? Chamava Superlist. Superlist. Era um e-commerce de compras recorrentes de supermercado, pré-pandemia. A grande... enfim, a base de tudo, né? A base do fundador era que as pessoas não gostavam de fazer compras de supermercado e, portanto, se a gente trouxesse essa solução de compras recorrentes, a gente ia ter bastante sucesso. Eu fiz questão de fazer pesquisa. A gente investiu em pesquisa naquele momento. Fiz Desk, fiz Quali, fiz Quant, fiz um caminho, né, redondinho. E aí, a pesquisa mostrava o quê para a gente? Que eu não lembro exatamente o percentual, mas era de um dígito só. Então, era, assim, sei lá, 2%, 3% dos pesquisados que diziam: eu odeio fazer supermercado. A maioria esmagadora dizia o seguinte: eu gosto de fazer. Não é um problema para mim me desviar do meu caminho quando eu estou indo para o trabalho. Eu desvio, dou uma passada no supermercado, compro o que eu preciso e vou embora. Não era um problema para as pessoas. O problema, né, era assim, o limite do prazer era o check-out. Então, fazer ali... E tinha um componente emocional. Tem um componente emocional na compra do supermercado, que é o cuidado com a família, o cuidado consigo, né? Você escolher entre o biscoito de chocolate ou de morango, eu pego de chocolate porque o meu filho gosta, né? Eu estou levando para o meu filho. Então, esse componente emocional ele é super importante dentro dessa experiência. O limite do prazer era o check-out. Tirar do carrinho, botar no... né? Tirar a compra, botar no armário. Essa era a parte chata. Enfim, só que, o e-commerce já estava sendo construído, o time já estava contratado, né? A logística estava. A gente comprou, né, pro lançamento, comprou, fez estoque, subimos o e-commerce no ar, grilos. Grilos, assim, quem tinha comprado eram ali as pessoas que a gente conhecia, que estavam fazendo os testes, por aí vai. E aí, obviamente, foi uma correria, né, para conseguir fazer resultado. E eu fiz vários testes, eu tentei de tudo. Então, fiz
aliança fiz parceria com empresa, com grandes empresas, fiz cupom de desconto, fiz indique amigo, aí a gente splitava o valor, era um valor até alto, né? Enfim, cara, fiz de tudo. E nada de vir resultado, assim, a gente tinha uma compra uma vez por semana. Aí eu falei, olha, eu sou varejista, a gente precisa lançar mão das ofertas, não dá para fazer everyday low price aqui, para a gente poder trazer gente para dentro de casa. E, bom, eu vou ofertar, né, escolher um produto, no máximo 2 por semana, que era o que a verba, nessa altura do campeonato, me deixava promover. Só que as pessoas precisam conhecer a gente, precisam saber que a gente existe. E aí eu comecei a pegar produtos e procurar grupos de Facebook correlacionados aos produtos. O mais óbvio era a fralda em grupos de mães. Aí eu descobri que tinha uma infinidade de grupos de mães no Facebook. Então, naquela época, você ainda não podia entrar como empresa, você tinha que entrar nos grupos como pessoa física. Então, eu entrava algum tempo antes como pessoa física, né, no meu nome, no grupo, me relacionava ali um pouco com o grupo, né, fazia algum comentário, enfim. E aí, um tempo depois, eu postava, né, e esse foi exatamente assim. Pessoal, vocês estão sabendo que amanhã vai ter uma oferta da Superlist de fraldas a R$ 29,90? Não, imagina, mas é confiável, né? Sempre vinham essas perguntas. Eu falei, é super confiável. Uma amiga minha trabalha lá, não pode entrar, super tranquilo. Não tem problema nenhum. E aí, no dia seguinte, eu postava o link com a oferta e eu fazia questão de, no dia anterior, sempre falar um preço acima daquilo que a oferta ia sair. Eu falava, vai sair a 29, mas eu sabia que ia sair a 26, porque quem fazia a precificação era eu. Ai, gente, saiu até mais barato do que eu. E foi isso que deu um gás pra gente, assim. Então, a gente saiu de 2 pedidos por semana para 2, 3 pedidos por dia, para 300 pedidos em 2 dias. Olha que sensacional. Eu quis trazer esse case aqui para... Tem um chat GPT ali na cabeça. Vamos trazer aqui para destravar a galera. Mas é um exemplo de criatividade ali que você usou e eu achei genial, assim. Achei muito interessante. Não, estou pensando que tem... todo condomínio, ou quase todo condomínio, né? Agora tem um grupo, né? Quem conseguir entrar, só que é de WhatsApp, não é tão fácil de entrar. Mas já aconteceu no condomínio lá do prédio de entrarem e começarem a colocar algumas coisas assim, não exatamente de supermercados, né? Mas outras empresas assim, olha, entrega grátis para o seu condomínio. Aí eu falo, nossa, mas eu nunca vi essa pessoa aqui no condomínio. Ela deve ter conseguiu com alguém o link para entrar e aí mandou lá e assim tem uma aceitação, porque você está falando com um público-alvo ali, né? Assim, é diferente de você colocar uma oferta que tem gente que é público-alvo, tem gente que não. Quando você está falando alguma coisa que todo mundo ali pode ser o seu público, né? A aceitação é muito maior. E o legal é que você fez isso com estratégia, né? Porque você escolheu um produto que gera tráfego, né? E esse também foi um outro ensinamento super importante, né, dessa época. Os produtos que fazem o papel de geradores de tráfego no online, eles são diferentes dos produtos que são geradores de tráfego na loja física. Então, como é que eu percebi isso, né, na época? Fralda é um produto muito óbvio, né, que vai gerar tráfego em qualquer lugar. Mas eu fiz a mesma coisa com azeite. Azeite não é um gerador de tráfego na loja física, mas no online foi. Eu fiz isso com Coca-Cola. Coca-Cola não foi um gerador de tráfego na loja online. E aí, o que deu para perceber, né? Qual que foi a grande sacada? Produtos com maior valor agregado no online fazem o papel de gerador de tráfego. Quando você vai para a loja física, normalmente são produtos mais comoditizados, né? Eles fazem esse papel. No online é diferente.
Assim, o ideal é você investir mais em produtos que têm um valor agregado maior. Eles vão trazer gente para a loja. Lembrando que são comportamentos de compra diferentes. Né? Então, na loja online, a frequência de compra, obviamente, não é a mesma da loja física. Né? As pessoas pedem mais porque recebem tudo de uma vez, não precisam... Lembra da história do limite do prazer? Então, é uma coisa que você quebra, né? Assim, você não tem o check-out para passar. Então, a pessoa acaba comprando mais mesmo. O ticket médio da loja online é R$300. Na loja física é 60. Então, o ideal é você, de novo, pensar num sortimento. Você vai ter, obviamente, todo o sortimento que você tem na loja física, mas dá para ter um pouco mais na loja online, pensando nesses produtos de maior valor agregado. Não, é interessante isso porque, assim, pensando aqui no meu comportamento como consumidor, eu sou exatamente assim. Eu compro, geralmente, no online, produtos de maior valor agregado e que têm validade de muito tempo. Então, por exemplo, um azeite em casa dura muito tempo. Então, assim, eu posso esperar ou comprar e falar assim, se eu já tiver um em casa e tiver mais barato, e você acaba comprando outras coisas junto. Agora, por exemplo, ovo já é mais difícil, ou uma fruta, porque eu quero escolher ali a fruta, né? Quero ver qual que está mais madura e tal. Por mais que no online você consiga colocar... pega mais madura, mais verde. Não é igual você estar lá, assim, como consumidor, né? Mas tem também muitos colegas meus que já falam assim, não quero ir no mercado e coloca lá, quero tal fruta assim, 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 e chega lá. Às vezes do jeito que ele quer, às vezes não, mas também tem esse público que acho que ainda está crescendo, né? Que compra tudo pelo online mesmo, né? Você sabe que no ano passado eu participei de um painel na APAS junto com a Bruna Rabka, que é do Big Box de Brasília. E ela levou o case do e-commerce dela. Uma das coisas... E, assim, eles vão muito bem, obrigado, no e-commerce. Vão muito bem nas lojas físicas, né, tanto o super quanto o atacado. E vão muito bem também no e-commerce. Só que uma das coisas que ela fez no e-commerce foi exatamente um treinamento ostensivo com o time de pick-up, né? O time que faz a separação, que faz a escolha ali dos itens para os consumidores, do que escolher, de como escolher. Então, o treinamento todo foi escolha como se fosse para você. Né? E se eventualmente tem ali alguma dúvida ou não está do jeito que o consumidor pediu, eles mandam uma mensagem para o consumidor e falam, olha, tem isso, o que você prefere? Então, você substitui a ida, né, efetiva, ali, a ida física do consumidor que vai fazer essas escolhas todas por alguém bem treinado. Então, sim, o case era maravilhoso, maravilhoso. E ela vem escalando a venda, cara, mês a mês. Mês a mês. Porque esse também acaba sendo um paradigma. Esses dias também eu estava conversando com outro varejista. Na verdade, ele é um gerente de tecnologia de um varejista tradicional. Ele veio de fora, ele veio de outra indústria. Então, também acaba vindo com uma visão diferente. E ele é super entusiasmado com o e-commerce. Ele fala, olha, eu vejo que tem um potencial gigante, mas aqui dentro o pessoal acha que, enfim, o consumidor é mais velho, não está nem aí para isso. Ele falou, poxa, a minha mãe tem 80 anos e ela usa o WhatsApp, ela usa o aplicativo do banco. A gente explicou para ela, mas ela usa o aplicativo do banco da conta dela. Então, como é que eles não querem? É facilidade. Né? Então, tudo vai de treinamento e de olhar para aquela ferramenta, para aquele recurso, do ponto de vista de produtividade, escala e competitividade. Acho que assim, a pandemia, obviamente, foi muito ruim, mas a gente tem que tirar o proveito dela. E antes da pandemia, a gente tinha muita resistência em relação ao e-commerce.
E assim, quando começou a pandemia, a gente teve que rapidamente ali... a gente já tinha integração com alguns e-commerces e tal, mas rapidamente fazer com outros e implantar em um monte de lugar, tanto e-commerce quanto marketplace, porque virou uma necessidade. E eu acho que o pessoal deveria olhar para esse tempo assim e quando fosse tomar uma decisão, ver assim, se realmente o que a pessoa está pensando é a realidade ou não, né? Porque, por exemplo, o e-commerce, igual você falou, esse negócio assim de idoso não usa e-commerce, não usa WhatsApp, talvez o que falte ali é se adequar para aquele tipo de público. Por exemplo, tem um supermercado perto de casa que ele faz pedidos por WhatsApp. E para ele funciona, porque o público dele talvez não saiba utilizar um e-commerce, alguma coisa assim, mas sabe gravar um áudio, sabe mandar uma mensagem e para ele funciona, né? Então, é mais olhar para o seu público, mas também assim não ter esse tipo de preconceito, né? Pois é, quando a gente olha para o não alimentar, eles estão no e-commerce há quanto tempo? Né? Assim, eles começaram no e-commerce no ano 2000. Na década passada, na década de 10, os pequenos não alimentares já estavam entrando no e-commerce. Aqui do nosso lado, realmente, a gente teve a pandemia, e aí, de novo, né, mercado consumidor empurrando. Foi quando a gente entrou no e-commerce. Mas ainda hoje, a digitalização ela precisa de um olhar mais carinhoso do mercado. Porque tem muito varejista que ainda faz o quê? Pega o tabloide em PDF e sobe na rede social. Uhum. Gente, não é isso. Né? Assim, se a gente for, por exemplo, traçar um paralelo, né? Traçar um paralelo do o que é o tabloide no mundo físico transportado para o online. Ele é o e-mail. Faz um e-mail bacana, cadastra os teus consumidores, manda um e-mail lá todo dia para ele com uma oferta legal, dentro das categorias que ele está acostumado a comprar. Né? O e-mail marketing não morreu, antes que as pessoas digam, mas eu não abro. Mas, gente, o e-mail marketing dentro de um comércio online, ele pode responder por até 20% das compras, das vendas, né, na verdade. De 15% a 20% das vendas. Tem lugares que esse percentual é maior. Tem um cliente nosso que começou a implantação do nosso sistema, né, para clube, e a gente fez a recomendação que ele contratasse também acoplado o serviço de e-mail marketing. Não, ninguém abre e-mail. Aí eu peguei e fiz assim um exercício rápido com ele, né? Que é explicar para ele como funciona a taxa de conversão. Né? E na hora que ele começou a pensar sobre, cara, eu tenho, 50 mil clientes cadastrados, estou mandando e-mail marketing para 50 mil, 5% abriu o e-mail. Quanto disso converteu em venda? Na hora que ele faz o cálculo baseado em ticket médio, ele contrata na hora. Assim. Então, eu super concordo com essa sua leitura sobre e-mail marketing. E, assim, posso te afirmar que os clientes que estão indo para o digital, né, com loja virtual e CRM, eles ainda têm um preconceito, uma resistência, né? Acho que é essa palavra, com relação ao e-mail marketing. Pois é, mas não tem ainda em imprimir tabloide e deixar ali na loja. E a gente sabe, quantos tabloides sobram, mesmo que você não faça mais a distribuição, né? Porque o caro do tabloide sempre foi a distribuição. Mesmo que não faça a distribuição, que fique ali na porta da loja, quantos tabloides sobram ali? Né? E aí, de novo, em geral, você, cada vez que lança um tabloide, joga a margem lá no chão, sendo que você tem outras alternativas que podem ser mais personalizadas. E aí você pode proteger um pouco mais a tua margem. E olhando ainda, né, para outros mercados, então, quando a gente, obviamente, o não alimentar está mais desenvolvido no comércio eletrônico, um cara que trabalha muito, muito bem é a Nike. Eles mandam lá as ofertas, cara, praticamente todos os dias. Eles têm o dia do membro,
né? E basta você se cadastrar para se tornar um membro. Então, no dia do membro, eles mandam só para quem é membro do programa deles lá o cupom de desconto. Agora, na Black Friday, eles mandaram com, acho que 2 dias de antecipação as ofertas para quem é membro. E depois eles abriram, né, para todo mundo que está na base. Então, são medidas super simples que podem ser... E aí, tanto faz se você é não alimentar ou se você é alimentar. A estratégia é muito boa e você pode simplesmente replicar daqui para cá. Então, é importante a gente também... a gente sabe que o varejo alimentar, que o varejo supermercadista, tem características difíceis, né? E que só a gente tem. Então, validade de produto, produtos pesáveis... enfim, tem você colocar numa mesma embalagem ovo e vassoura, né? Então, tem particularidades que precisam ser olhadas com muito carinho. Mas isso não significa que a gente não possa olhar para outros mercados e se inspirar naquilo que você pode simplesmente absorver dos outros mercados. Não, eu acho sensacional isso. E até fazendo uma conexão com um case, acho que é de uma amiga sua, do Brooklyn. Né? Sim. É um varejo online de moda, né, e vestuário, mas tem uma coisa que aconteceu que é sensacional, assim, cara. Acho que a moça estava vendendo um maiô, né? Era um maiô, e aí colocou lá a foto da modelo. Não vendeu nada do maiô. Aí elas começaram a experimentar o maiô e colocar foto no e-commerce, e bombou, né? E bombou, assim, a sócia dela, eu não lembro quantos anos ela tem, mas tem mais de 50, 60 anos. Elas morriam de vergonha, né, de tirar as fotos delas serem as modelos, então elas faziam isso, elas pegavam as fotos dos fornecedores. E no dia que elas postaram a foto desse maiô com a sócia dela, que tem acho que 60 anos, ela falou: Paty, eu vendi todos os meus maiôs. Não é um produto barato. Sim, tipo, era um maiô acho que de R$200. Ela falou: eu vendi todos. E eu tinha colocado a foto da modelo linda, loira, magra, sabe? Produzida. Eu não vendi nada. Então, de novo, né, entender a característica de cada canal. A gente sabe que uma das características, né, do universo online, das redes sociais, é a autenticidade. Então, usa dessa forma. Por exemplo, tem muitas lojas, aqui em São Paulo acho que um pouco menos, mas quando a gente sai de São Paulo ainda tem muitas lojas que usam locutor. A gente pega o locutor para fazer uma live no Insta, por que não? Sabe, pega o locutor para contar ali as ofertas que estão tendo na quarta-feira, que geralmente é um dia que tem oferta, né, de hortifruti e tal. Pega o cara para fazer isso, ele já está lá na tua loja mesmo, grava ele, né, faz uma live. Então, aqui a ideia é, vamos usar, né, essas tecnologias a favor, né, sem ficar levando o PDF do tabloide para o Instagram. É sensacional. Eu acho que é muito bacana isso que você traz, assim, né? Pô, olha para os mercados, vê o que funcionou e tenta adaptar para a tua realidade no alimentar, né? Patrícia, assim, os cases que você traz no livro das Big Techs, assim, Mercado Livre, Amazon, Magalu, qual que você considera, assim, qual que te chamou mais atenção, né? Em termos de, pensando em inovação, né, que esses caras fizeram? Assim, na verdade, acho que o que mais me chamou a atenção não foram eles em si, mas a visão que os especialistas respondentes tinham de cada um deles, né? E obviamente, quem ganhou em disparado, porque a pergunta era: quem você considera inovador? Né? Qual é o varejista que você considera inovador? E aí, obviamente, a Amazon ganhou disparadamente, né? Eu perguntava por quê? Por que ele é um inovador? E aí vieram várias perguntas, assim, tanto o fato deles olharem e desenvolverem produtos para outros mercados, que é o caso da AWS,
as tentativas, né, de a compra de rede física, né, então ir para o varejo físico, toda a logística deles, que é super automatizada. Então, essas coisas chamaram bastante a atenção. Mas quando você puxa, né, fala, cara, o que tem aqui na última linha? A última linha, que era comum à imagem de inovador, sempre foi melhoria contínua da experiência de compra. Então, os varejistas que têm essa imagem, eles necessariamente estão ali o tempo todo gerando processos, oportunidades, ferramentas que melhoram a experiência de compra do consumidor. No caso do Meli, no caso do Mercado Livre, era a rapidez da entrega, era o fato de ter um sortimento infinito. No caso do Magalu, foi também ter começado ali o marketplace e também ter uma quantidade de ofertas muito diferente da origem deles, né? Então, começaram ali com loja física de eletroeletrônicos, hoje tem um marketplace gigante, maravilhoso, com um baita do investimento em startups, que lá atrás, né, quando eles começaram a fazer, ninguém entendeu nada, não sei se vocês lembram disso. Né? Eles compraram uma empresa de conteúdo, compraram uma empresa... Eles falaram, gente, daqui a um tempo isso vai fazer sentido. E realmente hoje faz sentido. Empresa de games, empresa de conteúdo, empresa, enfim, Smart Hint, né? Assim, empresas que aparentemente não têm nenhuma relação um com o outro, mas que no final das contas faz com que eles conversem melhor com o mercado consumidor. Então, isso tudo foi o que trouxe... essas percepções dos especialistas foi o que mais me trouxe... enfim, que mais me saltou aos olhos. Agora, tem um case que eu acho que é bem diferente, assim, que não foi citado por eles. Enfim, foi uma experiência que eu acabei pesquisando e que eu achei bacana, que foi da Pick Me Up. Então, a Pick Me Up foi uma loja pop-up criada no Canadá pela Associação dos Produtores de Leite. E como é que funcionava a Pick Me Up? Eles tinham lá uma série de produtos, sorvete, enfim, produtos derivados de leite, que as pessoas levavam e cujo pagamento era uma foto e me segue no Instagram. Esse era o pagamento. E, obviamente, isso gerou filas intermináveis, né? Mas e era uma pop-up, então não é uma loja, né, que enfim, para existir, ela obviamente não é sustentável, né? É uma ação de marketing muito bem elaborada, que traz, acho que, o melhor dos dois mundos. O melhor do físico, que é a experiência ali do usuário, né? Então, ele pode provar produtos que ele não conhecia, com as redes sociais e esse ganho de visibilidade orgânico, né, digamos assim, nas redes sociais. Então, esse acho que foi um projeto, foi um dos cases mais bacanas que eu vi até então, né? Eu estava estudando, principalmente por conta da dissertação, enfim, que eu achei mais diferente. Então, de novo, e aí isso também me fez pensar um pouco nesse futuro de para onde as lojas vão, para onde... E aí é um achismo meu, tá? Eu não acredito que a gente vá ter, ao longo dos anos, tanto espaço para expansão, né? Para você ter uma série de lojas do mesmo formato, da mesma bandeira, em vários lugares, enfim. Eu acho que cada vez mais os investimentos e a absorção do mercado com relação a isso vai ser restrito, vai ser mais restrita. Por um outro lado, então, o que a gente vai ter? Também, do meu ponto de vista, mais experiências pop-up, né? A gente vai começar a entender que
essa conexão com o consumidor, entender melhor como é que ele reage ali no ponto de venda, vai ser cada vez mais valiosa. Então, as pop-ups vão aparecer cada vez mais. Entendo que o comércio eletrônico, ele também vai aumentar. Assim, eu sei que logística é cara, tal, mas eu acho que em algum momento também a gente vai conseguir melhorar isso. E aí os raios de atuação vão ser maiores, né, da entrega do online. E uma quantidade menor de lojas por rede, né, por bandeira. Acabou a luz? Peraí, acho que parou de gravar. E uma quantidade menor de lojas por bandeira, mas muito voltadas para a experiência, para a boa experiência do consumidor ali dentro, né? Com um sortimento ainda mais pensado, mais personalizado, mais, né, com um espaço para ter produtos diferentes, produtos mais sazonais, né? Enfim, para fazer mais testes. Então, essa é um pouco da visão que eu tenho né, para o futuro do nosso mercado. Porque, gente, é muito caro abrir uma loja. E, por mais que, ao longo do tempo, né, as lojas, elas, em geral, elas se pagam. Leva 5, às vezes leva 10 anos. No caso de um hipermercado, às vezes levava 10 anos para a loja se pagar. Né? No super, obviamente, o tempo é menor. Mas a sustentação de uma loja nova, fazer aquela loja faturar o que ela deveria faturar para ter retorno nesse tempo ou num tempo menor, está cada vez mais difícil. Né? Quantos varejistas a gente não ouve que falam, olha, eu tinha uma expectativa, a expectativa não foi cumprida. E a gente tem exemplos de supermercadistas que têm uma loja só e são uma potência. Você pega, por exemplo, o Andorinha, né, num determinado segmento, o Santa Luzia, num outro determinado segmento. Eles são uma potência. E a experiência que eles trazem para dentro da loja deles, tendo uma loja só, e aí eu não estou falando, todo mundo tem que ter uma loja só. Não, mas tem muito mais controle na mão, né, para melhorar a experiência da loja, para ganhar produtividade, enfim, quando você tem poucas unidades, uma quantidade menor de unidades. O Santa Luzia não abre aos domingos. Eles só abrem em dezembro, né? Por conta do Natal. Isso é incrível quando a gente fala de varejo. Né? Eles são admiráveis nesse sentido. Então, isso é um pouco da visão que eu tenho para frente, sabe? Em cima dessa visão, você acha que vai aumentar muito o número de dark stores? Ou acha que... não, que vai ser mesmo as lojas físicas e o pessoal fazendo a compra online com o pessoal pegando na loja física? Eu acho que talvez o que aconteça é que a gente tenha um pouco mais de dark stores, mas dentro da mesma dark store, várias redes vão poder se servir daquele centro. Né? Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto que eu também enxergo para o futuro no alimentar não dá muito para isso acontecer, mas quando a gente fala, por exemplo, do não alimentar, eu acredito que as lojas que forem mais centrais, elas não vão ter muito estoque. Quando você quiser comprar e levar um produto na hora, provavelmente você vai ter que ir para lojas mais afastadas, como é o caso dos outlets que a gente tem hoje. Né? Então, isso que vai ser também uma forma de você carregar menos estoque em cada unidade. Né? Então, você vai comprar, mas vão te entregar em casa. Tem lojas de roupa que eu já vi que
a loja serve somente para você experimentar a roupa. Mas a compra ela é online, ou seja, se você faz na loja ou em casa, é a mesma compra. A pessoa abre o site com o seu nome ali, e aí você vai comprar e vai receber depois de um tempinho na sua casa, mas você não vai levar a roupa, você foi na loja somente para experimentar. Eu achei interessante isso daí. Patrícia, o papo está incrível, mas a gente está caminhando para o final. Eu queria te fazer uma última pergunta. Queria que você falasse sobre... desse uma dica, né? Falasse sobre uma trilha que o varejo supermercadista poderia seguir para desenvolver esse mindset digital e também falasse um pouco sobre o papel das redes sociais no dia a dia dos supermercados. Bacana. Acho que eu vou começar pelas redes sociais e depois... Rede social é uma ferramenta absolutamente fundamental na comunicação com o consumidor. Eu acho que a gente ainda subutiliza, né, a força da rede social e o benefício da rede social. E, sem dúvida alguma, acho que o que conecta a rede social é a autenticidade, né? A gente já comentou disso antes. Então, sabe, gravem, conversem com os atendentes de loja, com quem está no check-out. Acho que a gente pode trazer mais essa proximidade, né, dos seres humanos que estão dentro da loja para as redes sociais e, com isso, a gente se conectar melhor com os nossos consumidores. Então, não é só oferta, não é só... Enfim, tirem fotos da loja quando ela estiver cheia, sabe? Por exemplo, numa Black Friday, mostra que está todo mundo lá, né, que a loja está animada. Quando a loja tiver alguma novidade, uma categoria nova, um equipamento novo, enfim, a rede social ela pode ser uma porta-voz da tua loja. Então, acho que vale a pena utilizar mais a rede social nesse sentido. Com relação à trilha, acho que a minha sugestão é a gente conseguir implementar uma cultura de... Primeiro, conseguir implementar uma cultura de experimentação, né? De certa forma, o varejo já faz isso com os pilotos, enfim. Mas a gente vê que, às vezes, tem muita iniciativa e pouca acabativa, né? A cultura de experimentação, ela traz alguns pontos diferentes, né? Então, primeiro, você ter pessoas dentro do teu time que vão ser especialistas em testes. Depois, que esses testes tenham metodologia, né? Tenham ali começo, meio e fim. Que eles tenham as métricas que vão ser medidas e que vão ser comparadas no início do teste, no final do teste. Que o teste ele tenha um prazo determinado e que você possa ter uma quantidade de testes sendo rodados, sei lá, por exemplo, todo mês. Todo mês tem que ter pelo menos, sei lá, 10 testes sendo rodados, porque a probabilidade de um desses testes escalar é muito maior do que se a gente simplesmente não fizer nada e ficar no achismo, ou ficar na onda do mercado, ou ficar na moda, enfim. É trazer metodologia realmente para essa cultura de testes. E olhar para outros mercados, né? A gente, de novo, no nosso mercado tem particularidades, mas a gente consegue se inspirar olhando para outras realidades, né? Certamente vai ser uma fonte de criatividade. E isso vai ajudar, né, na perenidade do negócio. Legal, sensacional. Eu tenho 1 milhão de outras perguntas. Infelizmente, a gente vai ter que fazer um novo podcast contigo aí, já fica o convite. E também fica o convite para o Ipcom 360 em 2024. Já fica no radar aí, turma. Queria que você falasse um pouquinho da Stoa para a nossa comunidade. Bom, a Stoa é uma empresa de estratégias digitais. Eu faço toda a parte de estruturação e negociação, principalmente do trade digital, quando a gente fala do varejo. Eu entendo que tem
uma falta de conhecimento, né? Basicamente é isso, é uma falta de conhecimento daquilo que é oportunidade como o trade digital. E aí, por falta de conhecimento, a gente não faz uma boa negociação, às vezes nem faz a negociação disso com a indústria, que tem linhas específicas de investimento para essa frente. Então, esse é o principal, foco da Stoa. Legal. E como a nossa comunidade te acha na internet? É super fácil. Eu estou no LinkedIn. Meu LinkedIn é Patrícia Quintiliano. Estou no Instagram, @pat.quintiliano. Lá tem todos os meus contatos. Enfim, eu respondo a todas as mensagens que eu recebo. Acho que é a forma mais fácil de me conectar. Legal. E o link para os perfis da Patrícia vão estar também aqui no feed. Turma, queria agradecer muito por vocês terem ficado conosco aqui, né, Júnior, até o final. Foi sensacional hoje. Foi sensacional. Pena que não tem mais tempo, mas foi muito bom. E é isso aí. E se você tem um supermercado e enfrenta problemas para a organização dos seus processos, a otimização das suas atividades no dia a dia, se você quer ganhar produtividade, fala com a Ipcom, procura a gente. A Ipcom é uma empresa que vai te atender de forma circular, a gente vai te atender aí 360. Eu vou conseguir te atender com frente de caixa, com retaguarda, com BI, com clube, enfim, diversos aplicativos para dar sustentação ao processo que você tem na sua loja. E, além disso, a gente tem uma equipe extraordinária. Você vai enjoar de ver a nossa equipe de pós-venda, você vai enjoar de ver a nossa equipe de treinamento. Então, a gente tem uma estrutura extraordinária de suporte, desenvolvimento. Conta com a nossa equipe, fala com a gente nos comentários, fala com a gente através dos formulários no nosso site. Vai ser um prazer conhecer você e atender vocês aí na operação do seu supermercado. Legal? Galera, e segue a gente, deixa o like aí no YouTube, porque hoje o conteúdo foi sensacional, né, Patrícia? Compartilha com os amigos supermercadistas. E lembra né, do sorteio Júnior? do livro. E boa, Júnior, boa, Júnior. E para participar aqui do sorteio, vai ter que comentar aqui embaixo, a gente vai estar de olho, vai ter que estar seguindo a gente no YouTube, e aí preenche o formulário, que o link vai estar aqui embaixo também. Se cadastra para você concorrer ao livro da Patrícia, O Futuro do Varejo Supermercadista, que foi o tema do podcast de hoje, episódio número 5. Legal, galera? Até mais. Tchau, um abraço. pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.